a gente vai limpar esse código e primeiro a gente vai criar uma função que não é uma higher order function. Então a gente vai inserir function double e essa função vai dobrar o número que a gente passar para ela e vai retornar esse número. Então a gente vai passar a number por parâmetro e dentro da função a gente vai inserir um return a number multiplicado por 2. E logo abaixo a gente vai declarar um console.log que recebe a invocação da double recebendo 9. E aqui no console a gente vê 18 sendo exibido. Mas o ponto aqui é que essa função double não é uma higher order function, porque ela não recebe uma função como argumento e ela não retorna uma função. Mas por que seria útil uma função retornar uma outra função? É a partir dessa pergunta que as coisas começam a ficar interessantes. Vamos ver um exemplo. Suponhamos que a gente precise de uma função triple e quadruple. A gente poderia simplesmente copiar essa função double e mudar o nome dessa cópia para triple e retornar o número multiplicado por 3. E a gente pode aqui abaixo renomear essa triple para quadruple e retornar o número multiplicado por 4. Só que esse código é redundante. A gente vê que a única mudança entre essas funções são esses 3 fatores depois do operador de multiplicação. Então, da mesma forma que essas funções retornam um valor, a gente pode criar uma nova função que retorna uma dessas funções multiplicadoras. A gente vai entender isso melhor fazendo o seguinte. A gente vai remover a triple e a quadruple e a gente vai criar uma function getMultiplier. E essa função vai receber multiplier por parâmetro. E dentro dela, ao invés de retornar um número, a gente vai retornar uma função anônima. Agora imagina que essa função é a função double, só que a gente vai fazer ela mais flexível. Então a gente vai passar a number como parâmetro dela, e esse parâmetro representa um número que vai ser dobrado, triplicado ou quadruplicado. E dentro da função, a gente vai retornar a number multiplicado, e é aqui que a gente torna essa função flexível. Ao invés de retornar vezes 2, ou vezes 3, ou vezes 4, a gente vai só passar o parâmetro multiplier aqui. E não se preocupa se isso ainda não fez sentido para você. Continua codando comigo que daqui a pouco você vai entender o que está acontecendo. Então agora a gente pode remover essa double daqui. E aqui embaixo a gente pode declarar uma const double que recebe. E aqui a gente pode invocar a getMultiplier para criar essa função double. Então a gente pode inserir getMultiplier 2. Abaixo da double a gente pode declarar uma const triple que recebe getMultiplier 3. E depois a gente cria uma const quadruple que recebe getMultiplier 4. O que está acontecendo aqui? É o seguinte, a getMultiplier é uma higher order function, porque ao invés de simplesmente retornar um número ou qualquer outro valor, ela retorna uma função. E isso pode parecer qualquer coisa, mas na verdade, em algumas linguagens isso não é permitido. Já em JavaScript, uma função é tratada como um valor qualquer. Isso significa que a gente pode não só retornar uma função dentro de uma função, mas que a gente pode também atribuir uma função a uma variável, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, cada invocação dessa, além de fixar um argumento que está sendo recebido nesse parâmetro multiplier, essa invocação está retornando essa função para const double, por exemplo. Se aqui nesse console.log a gente só passar a double e salvar, a gente vê que agora a double é a função que a getMultiplier retornou. Então se a gente invocar a double e passar 5 como argumento, ela retorna um resultado de 5 multiplicado por 2, que é o que a gente está fazendo aqui nesse return. A gente pode testar também a triple, então aqui eu vou inserir triple, que recebe 10, e ela vai retornar 30. E a gente pode testar também a quadruple, que recebe 15 e retorna 60. E claro, agora que a gente fez o código funcionar, a gente pode refatorar essa função para uma arrow function. Então aqui em cima a gente vai declarar uma const getMultiplier que recebe multiplier por parâmetro e retorna uma nova função que recebe a number por parâmetro.
e retorna a number multiplicado por multiplier. Então a gente pode remover essa função S5 daqui e quando a gente salva, a gente vê que o nosso código continua funcionando. E a gente vê também o quanto o nosso código ficou mais enxuto e conciso.